vamos iniciar o estudo do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. E os nossos adversários não é sangue nem carne, mas são as forças espirituais do mal que atuam na nossa vida, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua, nas pessoas com as quais nós convivemos. O mal usa tudo e todos para tentar nos atingir. E vamos aqui à introdução. Hoje nós vamos começar pela introdução desse livro. A guerra pela salvação da alma é necessária, pois visa posicionar diante da grande batalha espiritual que todos travam neste mundo. Em outras palavras, ela tem o objetivo de nos fazer escolher de que lado estamos, do lado do bem ou do lado do mal, para que a partir dessa escolha desfrutamos ou soframos com o resultado dessa peleja. Estejamos conscientes ou não dessa realidade espiritual que vigora e determina tudo o que acontece no nosso plano físico e na nossa vida. É completamente afetada por esse conflito interior e invisível. O que está escrito nesse livro, Como Vencer as Suas Guerras pela Fé, não é destinado a doutores da Escritura Sagrada, nem a teólogos, nem a grandes pregadores do Evangelho, pois é para pessoas simples que, com sinceridade, querem muito permanecer fiéis, guardando a sua fé até o fim. Contudo, para que possamos um dia receber da mão do Senhor a coroa da vida. Por termos vencido essa guerra, precisamos lembrar a todo instante que enfrentamos inimigos invisíveis, cruéis, hábeis em sua dissimulação do engano, e sem dizer que eles estão milhares de anos-luz na nossa frente. O diabo, o nosso inimigo, ele nos conhece, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Ele não cansa, ele não dorme como nós. Nós cansamos, nós dormimos, porque estamos dentro de um corpo físico. Mas o nosso inimigo, ele nem cansa e nem dorme. Enfrentamos tentações do pecado, que tenazmente nos assedia. Do mesmo modo que lutamos contra a nossa própria natureza, que por si mesma não quer fazer e nem agradar a Deus. Então, se ignorarmos o fato de que vivemos um conflito, que existe um embate diário e o revestimento das poderosas armas do Altíssimo, certamente seremos prejudicados por toda a eternidade, porque nós temos que vencer os nossos adversários aqui para poder alcançar a glória de Deus. O Espírito Santo tem me conduzido nos últimos tempos o alertar a todos sobre o perigo de corrermos em cair na apostasia, no engano e nas corrupções da carne. Por isso não tenho me cansado de tocar a trombeta com respeito à blindagem da fé, para nos mantermos firmes no reino de Deus. Afinal, todos os dias temos a triste notícia de que alguém que começou a caminhada cristã com vontade, com ótimas intenções no coração, porém, devido à falta de vigilância espiritual, acabou se esfriando e abandonando o princípio e os valores da fé que um dia abraçou e jurou que jamais retornaria à vida outrora, e acabou por voltar à velha vida. Nascemos num mundo que já está em guerra. Digo isso porque antes de Adão e Eva ser criado, Deus já tinha um arqui-inimigo que se opunha aos seus propósitos.
não podendo então desconsiderar esse fato e levar a vida espiritual de maneira superficial. Se Deus tinha um inimigo, você imagina você, eu, nós. Fria e indiferente, até porque, assim como a guerra neste mundo são marcadas por um começo e um fim, a guerra entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, tem também um tempo determinado para acabar. Um dia tudo isso vai passar. No entanto, não sabemos quando será, por isso precisamos ter toda a vigilância. O desfecho final desta peleja será quando finalmente Satanás for aprisionado no lago de fogo e enxofre para sempre. Mas caso não estejamos vivos até lá, as Escrituras se cumprirem. O fim da nossa guerra ocorrerá no momento da nossa morte. Assim basta para que a nossa vida neste mundo chegue ao fim, para que tenhamos o veredito de Deus, vencedor ou perdedor desse grande conflito. Resumindo, durante a nossa vida, uma coleção de batalhas, embora pareça ser um cunho financeiro, pareça ser uma batalha sentimental ou familiar, na verdade é espiritual. Em determinados momentos podemos ter a impressão de estar lutando contra pessoas ou situações exteriores, terrenas. Todavia, o que está em questão mesmo é a salvação da nossa alma. Para isso, e para conquistar o reino dos céus, travamos 3 grandes batalhas. Primeira batalha, a maior de todas as lutas, se trava entre a nossa carne e o nosso espírito. A segunda batalha é a luta contra as forças espirituais do mal, ou seja, contra o diabo e seus anjos caídos. E a terceira é contra o mundo, com seus padrões contrário ao de Deus, que vão sempre impor aflições aos justos. Estas são as principais frentes de guerras espirituais, na qual o cristão está inserido. Todos nós, todos enfrentamos esses 3 tipos de inimigos. Primeiro, a sua carne, luta contra você, dizer não para você não é fácil, não é verdade? Dizer não para os outros é fácil, mas para si mesmo, meu amigo, é muito difícil. A segunda é espiritual, a guerra espiritual. Você não vê o seu inimigo, você vê pessoas se levantando contra você. Mas quem está por trás dessa pessoa, você não consegue ver, porque é um mal espiritual. E a terceira e última dessas batalhas que a gente trava é contra o mundo e seus padrões, a normalidade do mundo. Coisa que o mundo diz que é normal e não é normal. Não é normal. Você acha normal, amiga? A pessoa, ao invés dela fazer como diz a Bíblia, o homem ter a sua mulher, a mulher ter o seu marido, e a pessoa hoje ter mais de uma pessoa, isso é normal? Não é normal. E você pode ver que todos que se enveredam por esse caminho, colhem o fruto do que está plantando. A gente assiste e vê nesse decorrer desses 40 anos de caminhada com Jesus, a gente vê pessoas que eram muito bem-sucedidas financeiramente. De repente se envolveram com outras mulheres, tinha uma família estruturada, mas se envolveu com um amante. E tudo que tinha desmoronou, acabou, exterminou com tudo. A pessoa voltou à bancarrota. Por que isso aconteceu? Porque ela foi levada pelo normal desse mundo. A Bíblia diz assim, olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Como que se pode destruir uma pessoa que já está morta? Você vê que ele rouba, ele mata e depois destrói. Morreu, acabou. Não, acabou não. Depois da morte tem a destruição ou a salvação. A falta de entendimento e até de discernimento tem feito muitos cristãos
que foram chamados para vencer, sucumbirem, derrotado pelo império das trevas. Por que isso acontece? Penso que as pessoas estão sendo impelidas, investidas de modo excessivo no corpo, como os tratamentos estéticos, infindáveis, principalmente que promove o prolongamento da juventude. Mas o que há de errado nisso, pastor? Nada. Você pode me perguntar. Em princípio, parece uma preocupação legítima que todos podem ter. Só que enquanto se investe tempo, dinheiro e energia na expectativa de cuidar do corpo físico, esquece da alma. Outros estão empenhando todo o seu esforço em conquista de bens, constituir família e tantos desejos lícitos, porém não têm o mesmo empenho na salvação de sua alma. Isso não é razoável e nem inteligente. Temos visto nesta geração de evangélicos bem poucos que têm realmente dado valor ao que é eterno. Como sabemos, o corpo tem um prazo de validade. Mesmo que o ser humano invista rios de dinheiro em sua manutenção, chegará ao fim. Está virando maracujá de gaveta, né? Tem jeito não, estica daqui, estica dali, não tem jeito. Um dia se deparará com a morte, não tem jeito. A morte é tão certo quanto o dia que você nasceu. Já está marcado o dia da nossa morte. A morte e a sepultura. Os bens, o casamento, os diplomas e a boa reputação vão ficar por aí. Eu pergunto, mas e a alma? Pensando nisso, resolvi escrever esse livro para abrir os seus olhos. Afinal, a nossa batalha pela salvação é diária. Quem quiser curtir o mundo e relaxar um pouquinho na fé, perderá a sua maior guerra por falta de vigilância. O diabo não está brincando em ceifar vida ou de enganar justos. Ele começou a agir no Éden. Portanto, é astuto bastante e sagaz nisso. Veja então que antes mesmo de você nascer, o diabo já trabalhava incansavelmente para derrubar os filhos de Deus. Satanás não descansa, não dorme, mas se esforça para fazer os cristãos cochilar na fé e assim apanhá-los. Por isso, nesse livro, vou expor o disfarce de Satanás e as suas artimanhas de engano, bem como a sua maior arma, a mentira. Faço isso porque não há como combater um inimigo quem não o conhece. Se estamos no meio de uma batalha, precisamos saber bem com quem estamos lutando. Além disso, seu modo de agir, as suas ideias e os seus conceitos, porque na guerra pela salvação da alma, lutamos pelo nosso destino eterno, vida eterna. Não estou falando de 100 anos, estou falando de eternidade. Você anseia pela salvação e quer desfrutar, sobretudo, os obstáculos que se impõem e essa conquista? Medite nesse livro, porque revelará como você poderá concluir a sua jornada. E então você dirá com satisfação o mesmo que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 7 ao 8. O grande prêmio não é dado somente ao apóstolo Paulo, Pedro e outras personalidades bíblicas, mas a todos que, de igual modo, se mantiverem na fé até o fim, até o último respiro,
de sua vida. Bem-vindo à guerra. Como vencer as suas guerras pela fé. Vamos fazer uma oração. Espírito Santo, abra o entendimento dessas pessoas, meu Pai, e que desperte nelas o interesse de conhecer os ensinos que esse livro traz para nós, a lição, as armas do nosso adversário. Como vamos lutar contra alguém que não vemos? Como vamos vencer o inimigo de Deus, que se tornou nossos inimigos? E nós não somos deuses, nós somos criaturas falhas e fracas. Como vencer? Meu Pai, ajuda-nos a manter a nossa fé. Guarda o nosso coração, não nos deixe ser enganado e nem cair em tentação. Semana que vem eu volto com mais um estudo desse livro. Vamos ao primeiro capítulo dele, que fala a guerra no céu. O primeiro capítulo vai ser a guerra no céu. Voltamos semana que vem. Fique com Deus e até lá.